Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Rum Trades. No vídeo de hoje vou estar compartilhando com vocês, né, tudo que eu sei sobre padrões de continuidade. Lembrando que são vários padrões, né, como vocês bem sabem, possivelmente vou precisar estar dividindo esse tipo de conteúdo em duas etapas, tá? Então já não esqueçam, deixa o likezão para que vocês sejam notificados quando eu postar a segunda parte. E claro, ficou com alguma dúvida? Não fiquem com dúvida, galera. Lembrando que é o dinheiro de vocês que está em jogo. Então não tem como você envolver dinheiro com dúvida. Ficou com dúvida? Vai lá no privado do meu Instagram e manda a sua dúvida, tá? Inclusive eu tô com várias dúvidas pendentes aí que vocês mandaram nas últimas horas, porque vocês são, né, do contra. Ficaram sem mandar nada durante, sei lá, 2 dias. Do nada, vem todo mundo junto, mandando várias dúvidas ali. Então vou tirar um dia para criar um vídeo só para responder todas as dúvidas que a gente está acumulando aí nas últimas horas, beleza? Então vamos lá, vamos ganhar tempo aqui que não é só conteúdo extenso. Porra, eu só escolho conteúdo extenso para falar. Inclusive, tropa, deixa eu até dar um zoom aqui de novo. Vocês sabem que minha meta é trazer para vocês todo fucking santo dia um novo vídeo em profundidade sobre um tema que eu tenho certeza que vai estar agregando dentro do o conhecimento técnico de vocês, né? Dentro desse mundo trade, dentro desse universo. Então, vai ser muito conteúdo, porque vai ser ali de segunda a sexta, todo dia um conteúdo. Então, se tiverem alguma sugestão de conteúdo que vocês querem que eu fale para vocês, mandem aí nos comentários, ou vai lá no privado do Instagram. Pô, vai, tem como fazer um vídeo sobre isso? Pra poder me ajudar na criatividade, porque é muita coisa, tropa. Preciso da ajuda de vocês, preciso do apoio de vocês. Então vamos lá, vamos ganhar logo um tempo aqui, que porra. Como eu falei, a gente vai estar atuando em cima de padrões de continuidade, tropa. Eu queria começar com chave de ouro, falando aqui de um padrão muito, né, que acontece muito ao longo do deslocamento do preço, que inclusive ele tem grande relevância sobre bastante leitura minha, né? Que são esses 3 rapazinhos aqui. A gente tem, ó, a famosa consolidação, que seria o quê? Nada mais, nada menos que aquela tendência lateralizada, tá bom? A tendência lateralizada, Wagner, é um padrão? É, tropa, é um padrão também, tá? Que na grande maioria das vezes é um padrão de continuidade. Quais são as características da consolidação, Wagner? O bizu de todo movimento lateral é a gente ter insights sobre a média móvel, tá? E nesse caso aqui em específico, eu ainda trago para vocês aqui como orientação a média de período 21. Por quê? Porque, por exemplo, em um movimento lateralizado, reparem que a gente tem a média criando, ó, contexto de alta, contexto de baixa, contexto de alta, contexto de baixa. Então, essa variação praticamente linear da nossa média móvel, ela mostra pra gente que o movimento tá indeciso, tá bom? Que o movimento ali tá tentando mostrar ali uma certa força, uma certa atuação da oferta ou uma certa atuação da demanda, beleza? Então, operar dentro de consolidações é sempre muito perigoso, porque a gente tem esse quase equilíbrio total aqui entre a oferta e a demanda, tá? Normalmente, um movimento consolidado, a característica principal dele é ele romper a favor, tá bom? A favor do movimento anterior. Então, se a gente vinha de uma tendência de altos topos e fundos cada vez mais altos, tá? Vou até botar em verde aqui para não confundir com a nossa média móvel ilustrada. A tendência é que ele rompa para cima. O mesmo contexto se fosse no sentido baixista, né? Numa tendência de baixa. E o gatilho de entrada aqui, tropa, o ideal seria a gente pegar o throwback ou o pullback, né? Caso seja no movimento de baixa, quando ela voltar na média móvel de período 21. Tá bom? Eu, Wagner Rum, para ser bem sincero, eu não curto esse tipo de setup. Porém, é o setup de consolidações, tá bom? Lembrando que vale ressaltar que ela tem uma amplitude, né? Ela tem uma largura bem simbólica para que o preço consiga ter essa oscilação. Vou ter que mudar a cor aqui para não confundir. A oscilação da média móvel de período 21. Beleza? Agora vamos pular para o próximo padrão de continuidade. O famoso breakout. O breakout, diferentemente da nossa consolidação, a largura dele é menor. Tende a ser, né, praticamente 50% inferior à largura da consolidação. Tá bom? E uma coisa muito interessante sobre o breakout é o seguinte. A média móvel, ela fica neutra aqui, ó. Reparem nessa característica aqui,
que é a nossa querida média móvel de período 21. Deixa eu só apagar esse desenho aqui. A nossa querida média móvel de período 21, ela acaba ficando neutra a entrar, né, a ter a sua violação a partir da primeira pernada baixista ou altista, se fosse um movimento de baixa, cortando e violando aqui a nossa média móvel, né? E após esse movimento, ela tende a ficar neutra. Por quê? Porque o espaço é muito curto, tropa. Então ela não consegue gerar uma variação, não consegue sinalizar aqui o movimento de alta ou movimento de baixa, diferentemente aqui do movimento de consolidação, tá? Uma característica em específico do breakout é que o fato dele ser um padrão no qual ele demonstra um total equilíbrio entre as forças de oferta e demanda, compradores e vendedores, automaticamente ele não gera insights nem de compra ou venda. Então, ele pode romper tanto para cima quanto para baixo, independente do movimento vingente, independente da tendência predominante. Então é muito perigoso estar se expondo em cenários que a gente consiga enxergar claramente a presença de um breakout. Ele pode servir como continuidade e ao mesmo tempo como continuidade e ao mesmo tempo como reversão, tá? Toda vez que surge breakout, eu tomo muito cuidado ali com minha exposição ao preço. E para finalizar aqui, esses três movimentos laterais, tá? A gente finaliza com Power Breakout. A largura dele é ainda menor do que o do Breakout. Tanto é que a média de nossa média móvel de período 21, ela não entra dentro do range lateral, tá? Ela é utilizada como âncora para o preço e quando finalmente o preço vem interagir com ela, né? Se ancorar nela, ele usa ela como gatilho para poder dar continuidade no movimento vingente, seja de alta ou baixa, tá? Então, desses três, Wagner, qual é o seu preferido? Power Breakout. É o mais forte, é o mais lucrativo, muito assertivo mesmo, tanto é que ele é até um pouco raro em relação ao seu surgimento e em relação aos movimentos anteriores, ele tende a ter uma largura bem inferior, tão inferior que o preço não consegue, que praticamente em um time frame maior, ou seja, um período de vela maior, a gente vai ver praticamente as velas só trocando de cor, né? Uma de alta, uma de baixa, uma de alta, uma de baixa. Aí, se a gente diminuir, a gente consegue ver mais ou menos esses zigue-zaguezinhos aqui sendo trabalhado, tá? Wagner, acabou ou tem mais? Tem mais, tropa. Fica comigo aí, porra. Tá com pressa de quê? Tem mais alguns aqui. Vamos lá. Cup Handle. Eu vejo muita gente ensinando o Cup Handle, né? Que seria a xícara. Padrão xícara, de forma muito errada. Galera, vamos lá. Cup Handle é um padrão de continuidade, beleza? Continuidade. Não existe Cup Handle de reversão. Isso aqui é um padrão de continuidade. Ou seja, ele precisa ter um movimento de tendência anteriormente. Não adianta nada, né? Vim aqui, a gente acabou de ter uma pernada de baixa. Aí o preço veio, fez um Cup Handle aqui, a galera já acha que vai agora subir para alta. Não, pô, tá? É um padrão de continuidade, ou seja, ele tende a dar continuidade no movimento vingente, na tendência predominante. Característica principal do Cup Handle, tá? É o volume financeiro, tropa. O volume financeiro, ou seja, na constituição do Cup, né, no caso a nossa xícara, o volume tende a fazer isso aqui, ó, igual eu vou ilustrar para vocês. O volume vai no movimento decrescente, fazendo o mesmo formato do Cup, né, no caso da nossa xícara, dentro do volume. A gente consegue enxergar praticamente o mesmo padrão que a gente está enxergando no preço, no volume, tá bom? Mesma coisa. Então o volume financeiro vai estar acusando aqui a presença dele, e quando ele for fazer aqui, finalizar os outros 50% do Cup, né, no caso a xícara, ele volta a subir de forma gradativa, tá bom? Então a gente consegue enxergar claramente esse tipo de movimento aqui dentro do Cup Handle, tá bom? Outra característica muito importante do Cup Handle é que ele tende a nivelar seu nível de suporte ou resistência, caso seja no movimento de baixa, com o movimento anterior. Ou seja, quando for surgir, ele vai ter que respeitar obrigatoriamente o primeiro ponto, ou seja, onde deu início à estrutura, tá bom? Então, Wagner, ele rompeu e depois voltou, então eu já ficaria ali meio com o pé atrás, né, desconfiando, não validaria tanto quanto ele respeitando milimetricamente o primeiro topo ou fundo, tá bom? E para finalizar, nossa terceira e última característica do Cup Handle, para finalizar não, tem mais uma.
A alça dele, né, no caso o handle, ele vem fazer aqui, ó, uma espécie de bandeira, tá bom? Uma espécie de bandeira. Se for no movimento de baixa, vai ser uma bandeira de baixa. Se for no movimento de alta, vai ser uma bandeira de alta, tá? Ele vem contextualizar, né, construir essa bandeira, que aí forma nosso padrão como um todo. E qual que seria esse último insight, Wagner? Seria a Fair Value, né? Para quem não sabe o que é Fair Value, tem vídeo aqui no canal, recomendo que vocês assistam. É um bloco de ordens no qual ele tende a ser muito utilizado em padrões de continuidade como referência para ancorar o preço na respectiva mínima, tá? Vou até mostrar para vocês um exemplo no final desse vídeo que aconteceu hoje no Bitcoin, no meio da minha venda. O desgraçado foi lá ancorando a Fair Value e voltou na cara me tirando praticamente no 0 a 0. Saí somente com $100 de lucro ali só para pagar a taxa da operação, tá? Então é isso, tropa. O Cup Handle, ele precisa ter essa característica principal no volume. Sem isso aqui, não validem. Precisa nivelar topo ou fundo, caso seja numa estrutura baixista. E para finalizar a estrutura, o handle, né, que seria a nossa alça, ela não pode superar mais do que 50% desse movimento aqui anterior, né, na hora da contextualização da nossa bandeira. E normalmente, na grande maioria das vezes, ela tende a ficar em algum bloco que faltou ser mitigado. Normalmente tende a ser essa Fair Value, tá bom? Pulando aqui para o próximo... O que eu fiz aqui? Pulando aqui para o nosso próximo padrão de continuidade. Como eu sou um ótimo desenhista, né? Trouxe aqui para vocês o triângulo simétrico, tropa. Triângulo simétrico não, sorry. Triângulo ascendente, tá? Triângulo ascendente. Lembrando que o mesmo conceito que eu estou trazendo aqui para vocês em cima do triângulo ascendente serve para o triângulo descendente, ou seja, para o padrão baixista. O triângulo descendente ou ascendente também é um padrão de continuidade, onde qual é o principal insight dele, né? A gente vai encontrar o preço encontrando uma certa dificuldade para superar algum nível potencial de suporte ou resistência, né? Nesse caso aqui seria a nossa resistência, onde mesmo ele encontrando dificuldade em ganhar esse novo patamar de preço, né? Ele acaba mostrando através dos fundos a intenção do movimento, ou seja, fundos cada vez mais altos, ou seja, fundos ascendentes aqui no caso da nossa ilustração. Então, toda vez que surgir um triângulo ascendente ou descendente, o fato dele estar testando muito a mesma zona vai saturando ela, vai criando liquidez nela, tá bom? Então, conforme ele vai ganhando cada vez mais espaço e vai deixando cada vez menor o espaço da contraparte, nesse caso aqui do nosso exemplo, da oferta, ele vai chegar no momento, né, normalmente após o quinto toque dele aqui, que seria uma onda E, para quem gosta de acompanhar esse tipo de mapeamento com Elliott, e vai romper aqui a nossa querida resistência ou suporte, caso fosse um descendente, beleza? Wagner, quais principais características dele? Tropa, isso aqui é regra, todo movimento triangular, tá? Cunhas, endes, lindins, simétricos, ascendentes, descendentes, todo movimento triangular, conforme o preço vai chegando próximo do final do funil, o volume vai caindo por completo, ou seja, isso vai mostrando que o interesse em negociar aquele ativo está caindo muito, então possivelmente a quebra está chegando a qualquer momento, e tanto é que se vocês catalogarem aí no gráfico de vocês, vocês vão ver que na grande maioria das vezes padrões de continuidade tendem a ser quebrados com bastante força, com bastante, né, alarde ali do preço se movimentando. Por quê? Porque chegou no ápice da falta de interesse. Então as instituições vêm e aproveitam isso para poder gerar aquele FOMO no varejo, tá bom? Deixa eu ver aqui qual é o próximo. Vamos ver qual é o próximo, tropinha. O próximo é a nossa querida bandeira, tá bom? Nossa querida bandeira. A bandeira é um padrão de continuidade, tanto de alta quanto de baixa, tá? A gente, para validar uma bandeira, eu recomendo muito que vocês alinhem sempre topos e fundos aqui do movimento. A bandeira, ela possui dois tipos de variações. Ela pode ser uma bandeira de 4 toques, né? Igual aqui na nossa ilustração. Ou pode ser uma bandeira de 6 toques, tá bom? Ou pode ser uma bandeira de 6 toques. Essa seria a diferença de uma para outra. Ambas vão estar contextualizando ali possibilidade de continuidade muito forte, muito grande, onde sempre, isso é praticamente regra, topa, tanto da bandeira, quanto qualquer padrão de continuidade.
ela tende a buscar quem? A fair value para poder ancorar a mínima do preço, tá bom? Para poder ancorar, para estar ancorando a mínima da figura, para depois ele fazer o quê? Explodir. Lembrando que uma característica muito interessante do movimento, até como insight para vocês aí, nos livros, onde que eles ensinam a gente a estar se expondo, tropa? Onde que o livro ensina a gente a estar se expondo? Esperar o rompimento. O livro ensina para que a gente espere o rompimento da estrutura para poder validar o padrão. Eu, Wagner Rum, com base na minha experiência, eu acho isso uma tremenda burrice, porque seu risco fica extremamente alto e seu retorno fica extremamente muito baixo. Por exemplo, vamos de acordo com o livro, né? Não falando mal dos livros, mas trazendo uma realidade pouco dita por aí. Vamos de acordo com a realidade do livro? Se a gente comprar em cima desse rompimento, né, que seria a validação do movimento, a confirmação, nosso stop de forma técnica, de forma profissional, seria abaixo da estrutura, nossa entrada de acordo com o rompimento, conforme após ele ser confirmado, e nosso take, né, nosso alvo, seria a projeção do mastro da figura, tá bom? A projeção do mastro da figura. Então, automaticamente, olha o que a gente está falando, tropa. Já vou consertar aqui para que vocês enxerguem direitinho, ó. Automaticamente a gente está falando de um trade de 1 para 1. Olha aqui, ó. Risco retorno 1.62. Ou seja, a gente está ganhando, está arriscando quase, arriscando R$100 para ganhar 150. Tá ligado? Não compensa. Não acho inteligente. Vai, então o que seria inteligente? O que seria inteligente? O inteligente seria a gente buscar, tentar cravar esse possível quarto toque ou esse possível sexto toque. Mas, vai, como é que a gente faz isso? Acompanhando o volume financeiro, né? Já que é um movimento corretivo, ele vai vir decrescente, né? Ou acompanhar insights de institucional, tem vários conteúdos aqui no canal sobre, ou acompanhar a contagem de ondas para quem é amante, né, e conhece a teoria de Elliott, tá bom? Esse é o principal insight. Não recomendo entrar no rompimento porque o seu stop fica muito caro e o retorno também não fica tão interessante quanto. Imagine se você conseguir cravar lá o fundão. Olha como é que muda o jogo. A gente já está falando de um trade de 20 para 1. O que a gente estava arriscando 100 para ganhar 150, agora se a gente arriscar 100, vai estar ganhando, porra, sei lá, R$2.000? É, R$2.000. Olha a diferença, tá? Mas vai, você acabou não pontuando as projeções dos setups anteriores. Então vamos voltar lá porque eu esqueci do principal, tropa. E o pior é que eu apaguei. Nossa, eu apaguei. Vou desenhar aqui rapidinho só pra gente pontuar aqui a projeção. A projeção do Cup Handle. Cadê? Ó, a projeção do Cup Handle. Tá bom? Eu gosto de validar, Wagner Rum. Eu não sigo o que o livro tá mostrando, porque, né, a gente sabe que ele induz muito a questão do varejo. Eu gosto de validar o mastro da bandeira. Eu, Wagner Rum, gosto de validar o mastro da bandeira. Tá bom? Eu acredito que fica muito mais profissional. Não pego a estrutura como um todo, por quê? Porque, cara, normalmente é um padrão muito varejista. Tá? Esse seria meu alvo para operar um Cup Handle. Normalmente um Cup Handle eu gosto mais de para swing trade, né? Para operar ali na carteira spot, que aí eu opto por um estudo desse que está sendo acusado lá no diário, lá no 4 horas, que aí o retorno é muito maior e dá para você operar utilizando os fundamentos do ativo, essa visão macroeconômica e tudo mais, tá? Quando é esse tipo de cenário aqui, em específico do Cup Handle, ele é mais assertivo, porque é um padrão muito forte e bem conhecido na gringa. Pouco é falado aqui no Brasil, mas lá na gringa ele é muito forte. Já os nossos setups, deixa eu ver, eu falei Cup Handle, a projeção do triângulo ascendente ou descendente, tropa, tá? Do ascendente ou descendente, segue a linha de raciocínio. Rapidão, 1 second, tropinha. Segue a linha de raciocínio da bandeira. Porém, como eu falei pra vocês, eu não curto operar com esse tipo de alvo. Eu acho que é um alvo que engana muito bobo. Na grande maioria das vezes, se vocês catalogarem, o que seria catalogar? Vocês pegarem o gráfico de vocês e realizar um backtest ali através de passar do preço. Vocês vão ver que o preço iniciou respeitando a estrutura, né, o padrão no caso,
foi até, sei lá, 50, 60, 70% do alvo, depois voltou na cara do trader. E o cara sai no 0 a 0 ou no prejuízo na grande maioria das vezes. Então eu, através desses quase 7 anos praticando isso, percebi que não é inteligente trabalhar com os alvos de livro. Então o que eu faço? Para operar simétrico, eu trabalho com essa projeção aqui, ó. A primeira pernada do interior dele, tá bom? Aqui, ó, seria essa daqui, ó. A primeira pernada do seu interior. Eu pego essa pernada e projeto a partir do rompimento. Esse seria meu alvo no ascendente ou descendente, tá bom? E dá muito bom, porque você vai ver, ele vai cumprir o alvo e vai voltar na cara de quem tá esperando cumprir o alvo anterior que criou a estrutura. É absurdo, tropa, absurdo. Vocês vão ver. O livro, não que ele tenha sido escrito de forma errada, né, de forma errônea, mas é porque o livro é um conhecimento muito basilar, conhecimento de mais de 100 anos. Então ele acaba trazendo muito o peso do varejo, né? Então as instituições acabam utilizando todo esse conhecimento técnico para converter em liquidez para o mercado. Por isso que não é que o Wagner Rum tá falando mal dos livros, não, porra. Só tô mostrando para vocês minha experiência com a prática, casando dinheiro real. Tá? E para finalizar aqui, antes da gente ir lá no Bitcoin, dar um exemplo prático para vocês daquele viés da Fair Value, olha esse aqui, ó. No Power Breakout, que é o que eu mais gosto, qual é a projeção? Aí sim, nesse cara, eu pego a pernada, lembrando que tem que ser o zig, não vou nem completar a frase com o zag, eu pego o zig que for responsável por ele e faço a projeção. O zig, eu não pego o movimento como um todo, tá? Se ele fez aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu pegaria só essa pernada, essa quinta pernada aqui para fazer minha projeção. E é, porra, perfeito, tropa. No caso do breakout, como eu falei, não opero porque é uma coisa quase como se fosse jogar uma moeda pro alto, brincar de cara ou coroa, porque aqui é literalmente isso, tropa, 50-50. O fato do preço encontrar um absoluto equilíbrio entre a oferta e a demanda, vira aqui literalmente uma casa de apostas. Não entrem, não recomendo. A projeção da consolidação seria a gente avaliar, não tem uma projeção definida, né? A não ser que seja em cima do setup da média de peso 21, aí seria quando ela se afastar muito, tá bom? Ou no retorno dela. Mas uma projeção aqui em específico não existe. Por quê? Porque isso aqui seria um movimento de uma tendência completa. Não seria uma parada do preço para criar um padrão. Isso aqui não, já seria parte da tendência, tá? Então, normalmente pode ser uma continuidade muito prolongada, como também pode ser uma continuidade curta, tá bom? Então, nesse caso aqui em específico, como é que eu utilizaria o que eu utilizaria aqui para saída como alvo? O último topo, caso eu tivesse cravado aqui essa entrada na média, ou, né, ali próximos níveis de liquidez ou estrutura, beleza? E agora vamos lá no Bitcoin para mostrar para vocês esse exemplo prático que rolou hoje contra a minha perspectiva, né? Lazarento, desgraçado, lazarento. Aqui, ó, tropa. Ó, ele acabou de fazer um sweep. Olha que bonito. Acho que vai dar boa, hein? Acho que o Bitcoin vai dar boa. Cravei milimetricamente essa venda aqui, ó, tropa. Cravei milimetricamente essa venda aqui. Uma venda na qual eu já vinha pontuando para vocês, tá bom? E compartilhando, obviamente, pra galera lá da comunidade. Olha aqui, ó. Cadê? Eu já tô vindo compartilhando com vocês faz um tempo sobre esse tipo de movimento, né? Cadê? Primeiro eu tinha mostrado esse estudo aqui, né? Deixa eu achar aqui porque já tem tempo ele, ó. Não, calma aí. Olha aqui, ó, tropa. Achei. Não achei. É esse daqui, ó. Achei. Primeiro eu tinha mostrado isso aqui para vocês, o preço encontrou dificuldade em romper, então ele precisava fazer o quê? Nutrir liquidez. Induziu a liquidez, depois induziu o FOMO, depois trouxe mais liquidez, né, para então decolar. Dito e feito, o Bitcoin foi lá. Dito e feito, o Bitcoin fez exatamente, ó. Induziu a liquidez, depois foi lá criar o FOMO, depois veio capturar todo esse FOMO para poder induzir mais liquidez, para poder continuar seu movimento. Idêntico ao que a gente esperava. Aí hoje não, aí nas últimas horas ele veio e pontuou este movimento aqui, ó, rapaziada. Cadê? Aqui, ó, ele pontuou esse movimento aqui, ó. Aí eu falei, galera, não vende não, porque isso aí é ponto de varejo. Até falei aqui na comunidade, ó.
Cadê a oportunidade? É muita coisa, mano. Aqui, ó. Falei, finalmente Bitcoin limpou toda aquela área na qual eu vinha apontando para vocês, uma enorme piscina de liquidez, e nesse exato momento ele se encontra num ponto perfeito de venda para o varejo. Olha aqui, ó. Ponto perfeito de venda para o varejo. Só que, olha só. No entanto, visto que essas informações têm logo assim, eu acredito que o preço vai... Enfim, eu acreditava fielmente que isso aqui seria liquidez e o preço subiria mais. Dito e feito, o preço subiu, liquidou aquele ponto na qual ele estava acusando lá para venda da galera, e veio acionar meu ponto, né? Aí eu deixei até as ilustrações pra galera aqui, ó. Falei, ó, galera, só vamos entrar se ele trabalhar dentro dessa zona que eu marquei em verde, algum desses insights aqui. E olha só, dito e feito, ó, lá na minha zona verde, fez aquele que eu pontuei lá, ó. Aí eu consegui cravar milimetricamente, né? Olha aqui, tropa. Consegui cravar milimetricamente a entrada, né? Chegou a pagar muito bem, ó. Chegou a pagar mais de $1.000, chegou a pagar $1.300, ou seja, mais de, deixa eu ver aqui quanto que tá o dólar. Dólar, 1.300, chegou a pagar quase R$7.000, né? Mandei os feedbacks, tudo lá pra rapaziada da comunidade, pra galera ver que é tudo real, né? O caso do dinheiro, onde que eu oriento ali e tudo mais. E foi isso, voltou na cara. E o que ele fez aqui nesse voltar na cara? Que é justamente o que eu tô apontando pra vocês. Ele foi lá realizar o movimento corretivo em cima da Fair Value. Isso aqui é absurdo, tropa. E quem não assistiu aqui no canal o vídeo sobre a Fair Value, recomendo fielmente. Por quê? A Fair Value é um insight institucional onde ela é muito utilizada para poder segurar mínimas ou máximas de movimentos corretivos, principalmente de movimentos de continuidade. Ó, se a gente alinhar esse topo com esse fundo, olha o que a gente encontra. 1, 2, 3, 4, 1, 2, porra. 1, 2, 3, 4, ó, uma bandeira de 4 toques. Tá bom? Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. E veio contra a minha perspectiva. Mas, Wagner, se tu viu isso, por que tu não fechou? Então, minha perspectiva é um pouco maior, porque essa análise, a minha análise de venda não tá no M15. Tá? Isso aqui surgiu no M15 contra a minha perspectiva e foi respeitado com maestria. Minha análise de venda, ela estava constituída numa hora para cima, né? Numa hora, fez o sweep aqui dessa região, ou seja, captura a liquidez dessa região. No 4 horas também, ó, mesma coisa, sweepou essa região. No 8 horas, porra, ficou perfeito, sweepou, cadê? Eu botei 8 minutos, 88 minutos, ó. No 8 horas ficou perfeito, sweepou a região, sweepou a máxima de ontem, né? E deixou esse padrão de reversão estrela da noite, para quem conhece, né? Padrão de candle. E porra, tava lindo, perfeito. Eu falei, nossa, cravei a boa, tropa. Vamos fazer o trade da milha. Esse trade aqui ia me render um pouco mais de R$50.000, só para vocês terem ideia, tá? E deixa eu ver aqui, tinha 12 horas também. 12 horas também tava lindo. 12 horas também tava lindo demais, ó. Fez esse 2 aqui, aí o candle seguinte já nasceu derretendo. Eu falei, porra, não acredito que eu cravei essa boa junto com a tropa. Aí depois voltou tudo na cara, me tirando aí somente com $100 de lucro aí, que é para poder pagar as taxas da corretora. E é isso, tropa. Mais uma vez está sendo conteúdo de extremo valor para vocês. Não esqueçam de valorizar isso aqui, que hoje em dia está extremamente escasso encontrar conteúdo que realmente vai fazer diferença na nossa vida como trader. Então valorizem. Deixa o like, compartilhem com os amigos, interajam para poder estar ajudando, né, e reconhecendo mais cada dia mais esse tipo de conteúdo. Beleza? Tamo junto e até a próxima.